Muito bem. Estamos então na segunda aula sobre o livro de Jó. E na semana passada nós tivemos a primeira aula. Já coloquei no YouTube a aula de Jó, tá? Divulguei no Facebook também. Eu estava tendo problema eu estava colocando os vídeos, mas eles não ficavam públicos. Daí achei o que eu estava fazendo de errado no YouTube, eles estão públicos agora. E um problema para achar Jó, que estava falando pessoal, que se você buscar o livro de Jó, aparecem muitos vídeos do Jô Soares, porque o YouTube não diferencia os acentos, né? E aí estava difícil encontrar, mas se você colocar classe teologando, o livro de Jó, aí é para você achar. Espero que essa semana também eu já coloque essa segunda aula, aí é para quem não está assistindo às aulas, tem gente pedindo para ver. E depois, posteriormente, nós vamos ter no site da Escola Dominical todos os vídeos, inclusive os 4 vídeos de Jonas e daí todos os vídeos que saírem dessa aula, tá certo? De Jonas só tem as 2 primeiras aulas publicadas, as 2 últimas ainda estou preparando, tá? Para deixar público. Então, voltando para o nosso estudo de Jó, semana passada nós introduzimos o assunto. Nós estudamos os 2 primeiros capítulos, que é a introdução, é a introdução da história, é a introdução do livro, é o que coloca a grande questão que está sendo discutida em Jó. O livro de Jó foi escrito com um propósito, com um objetivo. Os 2 primeiros capítulos apresentam esse propósito. Ele não fala explicitamente, olha, nesse livro nós vamos falar sobre tal coisa. Mas ele apresenta uma história que vai te dar um problema e você precisa solucionar esse problema, entender como se soluciona esse problema. Nós vamos ver um pouco mais disso aqui. Na aula a gente vai voltar um pouco no que foi falado na primeira aula, lembrando, porque nós vamos ainda dar uma olhada no capítulo 2, nos capítulos 1 e 2, e depois nós vamos andar um pouquinho. A partir do capítulo 3, nós vamos ver alguns discursos, analisar um pouquinho para nós entendermos o que está acontecendo em Jó. E a gente vai discutindo, tá certo? Antes disso, eu quero falar sobre esse ponto aqui, ó, a historicidade do livro de Jó. Assim como Jonas era uma questão, se é uma história de verdade ou se foi uma história criada para passar uma mensagem, é a mesma questão com Jó. E há um bom número de teólogos que creem que Jó não existiu, que essa é uma história criada, né? E aí também a gente tem que questionar o seguinte, se só existem 2 extremos. Se essa é uma história fictícia, totalmente criada, e às vezes alguns usam o termo mito, né? Não como mito do que a gente fala de mitologia grega ou alguma coisa. Mito é usado como um estilo literário para passar uma mensagem. Ou é totalmente histórico, 100% histórico. Tudo que está escrito aconteceu desse jeitinho e tudo. Então há esses 2 extremos. E vejam aqui, eu coloquei o texto. Esse daqui é um comentarista, tem esse comentário aqui, The New American Commentary, o Robert Alden, ele escreve isso. Ele é de uma linha conservadora, ele crê na historicidade do livro. Mas vejam como ele vai falar, né? Falar, apesar de eu crer, eu sei que tem algumas coisas que a gente fica assim. Né? Ó, o homem Jó, a quem eu considero ter sido uma pessoa real, histórica, é descrito como um homem rico do Oriente. Pressupostos determinam se uma pessoa acredita que Jó realmente existiu ou era simplesmente objeto de uma lenda, como Paul Bunyan ou Brinker Hans. Esse Paul Bunyan eu já ouvi falar, mas o outro eu não conheço. Só traduzi, é um americano, e são histórias, mitos americanos, norte-americanos, né? Pessoas que foi criada uma história em cima dessas pessoas. A menos que claramente indicado o contrário, eu assumo que a Bíblia fala de pessoas e lugares reais. Nada no texto sugere que Jó foi uma figura mítica, imaginária ou fictícia. Aí, olha só, é verdade que existe uma artificialidade aparente sobre os números de seu gado. Né? O número exato aqui, exato lá, tudo muito redondinho.
e uma certa padronização na forma como as tragédias foram relatadas a Jó, que fica, né? Chegou um e falou tal coisa, ele ainda estava falando, veio outro e falou tal coisa, ainda estava falando, veio outro e falou tal coisa, ainda estava falando, veio outro, aquela repetição muito redondinha, né? Mas isso não interfere sobre a historicidade do que é contado. Tudo dito sobre ele está bem dentro da possibilidade real. Ele não fez feitos sobre-humanos ou possuía qualquer poder mágico. Exceto por sua extraordinária riqueza e piedade excepcional, ele era como muitos outros do passado e do presente. Tá? Então, isso daqui vem uma discussão, às vezes o pessoal de uma linha mais conservadora fala assim, Jó tem que ser real, tem que ser histórico, porque senão nós estaríamos dizendo que a Bíblia mente, que não existe, ou que ela inventou uma história. Isso é questionável no ponto assim, se você cria uma história para passar uma mensagem, não quer dizer que você está enganando ninguém. Seja a história do O Peregrino, tá? Não é uma história real, mas ela passa uma mensagem profunda para a gente. Então, alguns defendem esse ponto. Não, ninguém está mentindo. Foi criada essa história para passar uma mensagem e tudo mais. Agora, o pessoal preocupado, ou até isso daqui que ele está falando, ele não fez feitos sobre-humanos e possuía qualquer coisa mágica, porque lá no passado, o pessoal que começou essa visão liberal muito crítica da Bíblia era assim, olha, esse negócio de abrir o mar, isso daí é historinha. Não é que o mar abriu, entendeu? Isso daí foi exagerado, foi inventado. Tudo que fosse sobrenatural, fala assim, isso não existiu. Isso foi inventado, isso é mito. Então eles desacreditaram na Bíblia qualquer coisa sobrenatural. Aí você tem o extremo, Rudolf Bultmann, um teólogo alemão do século XX, começo do século XX, ele falou assim, eu já falei aqui quando eu estava na aula de hermenêutica, né? Jesus nunca multiplicou os pães. Ele ensinou o pessoal a dividir. Cada um tinha um pouquinho e falou, divida. Então, aí todo mundo se alimentou. Mas Jesus multiplicar pão, esse negócio sobrenatural, não existiu. Jesus não ressuscitou uma pessoa. Isso daí a pessoa estava doente, Jesus mandou a pessoa levantar e se animar, e aí a pessoa se animou, mas não estava doente. Aí exageraram. Então, desacredita qualquer sobrenatural. Uma reação contra essa linha é a linha conservadora, falou assim, não, espera um pouquinho, só porque é sobrenatural não pode ter acontecido. Nós estamos contando com o fator Deus, que é sobrenatural. Então, você vê aqui nele, falou assim, primeiro ponto, não tem nada sobrenatural para vocês dizerem que não é histórico. Tá? Então, é esse o debate que está acontecendo aqui. Agora, para alguns, a questão não é essa, se tem sobrenatural ou se não tem. Qual é o propósito do livro? O livro está passando uma mensagem? Se Jó não é histórico, muda a mensagem? Não necessariamente. Mas aí fica aberta a discussão, a gente não tem claro se Jó existiu ou não e tudo, mas eu posso escrever, a Bíblia diz que ele existiu, né? Conta essa história. Então nós temos esses debates. Agora, o importante entender aqui, que é o que eu falei, existem os dois extremos. É tudo história inventada ou Jó é um homem histórico e está tudo relatado do jeito como aconteceu. Eu posso ter um meio termo. Jó existiu, foi um homem que existiu e passou por essas coisas, mas não exatamente como está descrito aqui. Mas foi descrito dessa forma para passar o drama do que aconteceu. Então, vieram os servos de Jó e contar para ele, né? Aquilo, olha, aconteceu tal coisa. Daí está dizendo, esse daí ainda estava falando e veio o outro e falou. Daí ele estava falando e veio o outro. Pode ser que não tenha sido cronologicamente, né, batido, o outro ainda estava com a palavra na boca e apareceu, mas o texto está querendo mostrar como tudo aconteceu em sequência um atrás do outro. Eu não preciso, não. Historicamente, o primeiro servo estava abrindo a boca, ele estava falando, estava concluindo a última frase, e daí veio o outro. Na hora. Não, aí a gente quer ficar fazendo tudo esmiuçado, né? Então eu posso crer que houve um homem chamado Jó, que viveu naquele período, passou por essas coisas, e o texto foi escrito de forma que passe para a gente o drama do que ele viveu. Não literalmente direitinho tudo que está acontecendo ali, mas aconteceu, né?
Você tem vários relatos da história, como ela aconteceu, de histórias. História hoje, vai ver a guerra do Iraque. Quais são as versões do porquê a guerra aconteceu? Tá? Você vai ter várias versões do porquê ela aconteceu. Tá? Continuando aqui, uma questão é, por exemplo, com relação à historicidade, são discussões sobre adições no livro que foram feitas, e esse é um caso do Eliú. Lá, a partir do capítulo 32, aparece esse outro amigo de Jó, o Eliú, que é diferente dos outros três, ele é muito distinto. E olha só, a presença de Eliú em Jó 32 e o seu discurso é colocado em questão quanto a fazer parte do texto original ou se é uma inserção posterior. Tá? Ele não é mencionado em Jó 2:11, que fala Jó 2:11 que vieram os amigos de Jó e cita os três, né? Elifas, Zofar e Bildade. Não fala nada de Eliú. Tá? Então ele não é mencionado em que os amigos de Jó são introduzidos. Nem é mencionado em todo o epílogo, lá na conclusão. Porque na conclusão Deus vai falar dos amigos de Jó, mas não de Eliú. Tá? No qual Deus expressa ira contra os amigos de Jó. Sugere-se que se Eliú fizesse parte da fonte original, sua defesa espirituosa e virtuosa do direito divino para punir teria sido recompensada por Deus na conclusão, ou pelo menos mencionada. Então Eliú ele é colocado ali, ele é uma peça importante no livro hoje, mas ele parece que foi inserido posteriormente, porque ele não é mencionado antes, não é mencionado depois. Então, existe uma linha que defende que, posteriormente, um autor, alguém pegou o livro como estava antes e aí ele inseriu o Eliú. Talvez para passar mais claramente qual é a mensagem do livro de Jó. Porque Jó, ele conclui o livro, tá, a sorte de Jó foi restaurada, mas qual é a mensagem, qual é a conclusão de tudo isso? Tá? De repente, com a presença de Eliú, fica muito mais claro o que aconteceu, qual é o problema dos amigos de Jó, qual é o problema de Jó. Então tem toda essa discussão, tá certo? E aí o pessoal está dizendo, nossa, então teve uma adição posterior, então alguém deturpou o texto. Quem disse isso? Quem foi o autor inspirado? O primeiro ou o segundo que editou? Quem o Espírito Santo está usando? Então você nem sabe quem é o autor de Jó. Ninguém sabe. Então como é que você vai dizer que esse é inspirado e se alguém editar, pronto, já era? Os livros todos do Antigo Testamento, praticamente todos os livros, eles têm edições, né? Foram editados posteriormente, atualizados às vezes. E isso não muda. Se eu vejo soberanamente, eu creio que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, que o Espírito Santo inspirou homens e tudo mais, como nós cremos, né? Não importa se esse escreveu e esse aqui editou, eu creio que Deus soberanamente está usando todos esses homens para trazer essa mensagem que eu tenho hoje. Então, não é problema nenhum, tá certo? Então, com relação à historicidade, tem todas essas questões. É importante vocês entenderem, e de novo, eu fico usando essas aulas como exercício para você ficar fazendo exegese, para você ficar estudando, ser crítico, no bom sentido, da Bíblia, crítico de eu vou olhar criticamente para o texto para eu buscar entender ele, tá? Não criticar o texto. Então, esse é esse ponto com relação à historicidade para nós entendermos todas essas questões. Vamos dar uma revisada na introdução do livro. Queria colocar alguns pontos aqui. A estrutura da introdução, a introdução são os capítulos 1 e 2, tá? Que vão apresentar a história, né? Antes disso, inclusive, outra teoria que tem sobre a edição do livro e a organização era o seguinte. O livro, na verdade, a história de Jó só tinha a parte poética, dos capítulos 3 ao 41. Essa é uma teoria, tá? E, posteriormente, foi criada a introdução, os capítulos 1 e 2 e a conclusão, para explicar o que era. Por quê? Por que o pessoal crê nisso? Normalmente, todas essas histórias, ou vários contos, ou vários eventos que aconteceram em Israel, eles primeiro se tornaram tradição oral. Era muito comum passar oralmente as coisas, as pessoas decoravam, né, muito.
Então, como eu disse, isso é cultura da época, da região até. Você tem hoje muçulmanos que têm o Alcorão inteirinho decorado. Você tem judeus que têm o Antigo Testamento inteirinho decorado. Tá? Ainda hoje, mas naquela época muito mais o pessoal costumava memorizar as coisas. E essas histórias eram passadas. Então, possivelmente, o pessoal contava, né? Olha, tinha essa história desse homem lá de Uz, chamado Jó, e isso, aquilo, tudo, e contava a história. E daí começavam a recitar os poemas, os capítulos 3 a 41 é todo em verso, contar todo o discurso de Jó e dos seus amigos. E depois também conta a conclusão. Terminou todo mundo de recitar os poemas, de relembrar, alguém dava a conclusão. Então, depois disso aconteceu tal coisa. Aí, em determinado momento, alguém decidiu condensar isso, colocar num texto. E aí, colocou toda essa história. Teorias, tá? Ninguém estava lá filmando, infelizmente, para saber exatamente como tudo aconteceu. A estrutura da introdução, a gente tem uma estrutura simples, né? A gente vê dois cenários, terra e céus intercalando. Na terra é apresentada a piedade de Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Daí aparece o primeiro cenário no céu, né? O primeiro diálogo entre Deus e Satanás. Aí volta para a terra, o que é anunciado os desastres lá para Jó. Volta para o céu, segundo discurso. Daí volta para a terra, a aflição pessoal de Jó. E aí termina com a chegada dos amigos de Jó. Então é uma estrutura muito simples, uma forma de ver, né, como está organizado aí os capítulos 1 e 2, como acontece. É importante você entender, perceber estruturas, tá, para você perceber para onde o autor está te levando, né? E aí, o que a gente precisa estar discutindo aqui ou conversando é o que a introdução do livro nos mostra. E antes de eu colocar aqui o que eu escrevi, eu gostaria que você falasse, que vocês colaborassem. O que nós aprendemos com os capítulos 1 e 2 de Jó? A história dele. Qual é o problema? Eu falei um pouco disso na aula passada. Qual é o problema? O que essa história apresenta? Eu quero que vocês falem agora, me dê um resumo, o que acontece na história de Jó. Então você pode dar um resumo, né, bem resumo, do que aconteceu nos capítulos 1 e 2. O que acontece na história de Jó? E qual é o problema com o que aconteceu com Jó? Quem se habilita? Não tenham medo. A sua voz não vai sair na gravação, tá bom? Fique tranquilo, que eu estou pegando só desse microfone, eu tiro o áudio de lá, então você não está se expondo, não tenha medo, tá bom? E aí, o que vocês me dizem? Pois não, dona Emma? É interessante alguns pontos que a dona Emma colocou. Eu acho que até vou aproveitar algumas coisinhas que nós falamos na aula passada. Por exemplo, ela deu essa ilustração que o pastor Jonas fala aí o diabo é um pitbull, só que ele está numa coleira. Qual é a visão que é passada no livro de Jó para ilustrar esse fato? Que nós falamos na aula passada. Sobre qual é o cenário que é apresentado nos céus. Alguém lembra? Sobre o que está acontecendo no céu? Por que Satanás vem junto com os filhos de Deus na presença de Deus? Na Assembleia Divina. Existia uma Assembleia dos deuses, esse é o imaginário lá apresentado, né? Então, uma Assembleia em que os deuses se reuniam, só que tinha um que presidia essa Assembleia, que é Yahvé, tá? E nessa Assembleia, nós vimos o 2º de Reis, ou 1º de Reis 22, que mostra lá o profeta, já esqueci o nome do profeta, mas é um profeta, tá? Que ele vai lá e profetiza falando dessa Assembleia. Deus está lá na Assembleia e ele fala, quem é que vai enganar Acabe? E aí vem um espírito e fala, eu vou enganar ele. Mas como é que você vai enganar ele? Eu vou eu vou enganar os profetas de Acabe, falando mentiras para eles, para que eles profetizem mentiras para Acabe. E Acabe possa ir para a guerra e morra na guerra. Aí Deus fala, tá bom, pode fazer isso.
Então, vamos supor, o imaginário do pitbull na coleira, tá? Ou seja, o imaginário não é que é uma coisa que não existe, mas é uma forma de explicar como as coisas acontecem, tá? Em Jó, a forma de explicar como as coisas acontecem é de que existe uma assembleia, em que Deus é o que lidera essa assembleia. Um dos membros dessa assembleia se chama adversário. O nome Satanás, nada mais do que significa adversário. Inclusive, o termo Satanás, Satã, ele é usado às vezes numa guerra. E Israel estava lutando contra os seus adversários e os adversários eram mais numerosos. Adversário às vezes é usado Satã. Não tem só esse termo, existem outros termos para inimigo ou alguém contrário, mas Satã é um deles e não é usado só para se referir a Satanás. Mas existe o caso também, inclusive aqui em Jó, você tem um artigo definido, o adversário, né? Então, dá já a ideia de uma entidade, alguém. E aí, o imaginário do livro de Jó existe essa assembleia, Deus lidera e Satanás é um membro dessa assembleia, que está sempre tentando frustrar os planos de Deus, né? Aí a gente pode ampliar um pouco a ideia. Só que ele não pode fazer nada se o dono da assembleia não permitir que ele faça. Então, é isso que está sendo mostrado em Jó também. Vai lá, você pode fazer, tá? Mas... E, inclusive, você pode fazer até aqui. Você não toca nele. Depois você pode, mas você não tira a vida dele. Deus dá os limites. Você pode... A coleira vai só até aqui. Entendeu? Pois não, sabe? Você está falando de imaginar, é isso? Sim. Imaginando uma assembleia em Deus, seria o Zeus. Tá. Uhum. Não, então, o que nós vimos é porque há outros textos, como, por exemplo, nós falamos semana passada sobre o fato Israel era politeísta ou monoteísta. O que é politeísmo, o que é monoteísmo? Porque há vários textos no Antigo Testamento que mostram que Israel cria que existiam outros deuses. Até como o Salmo 87. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e não há nada que se compare às tuas obras. Salmo 82:1. Deus se assenta na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele proclama julgamento. Então aí você tem vários outros textos que vão comparar Deus com outros deuses. Qual é a ideia? No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha a ideia de que existiam outros deuses. Eles criam nisso. E essa visão ficou registrada na Bíblia. Tá? E aí nós também tocamos semana passada na questão de revelação progressiva. Né? Revelação progressiva, ou seja, Deus não estava preocupado em falar, não, eu tenho que explicar para eles que os outros deuses não existem. Tá? Só que com o tempo o povo de Israel foi aprendendo, até quando chegou nos profetas, posteriormente já não existe. Eles são, inclusive a palavra ídolo, em hebraico, é vento, é inútil, é uma coisa vã, que não existe. O termo para ídolo é isso, é uma coisa que não existe. Então, é isso que nós passamos. Então, o livro de Jó preservou essa visão de que existia uma Assembleia dos Deuses e que os seres divinos, só que aí vai falar os filhos de Deus, não está falando os deuses. Os filhos de Deus podem ser apenas só anjos. Pode ter já mudado a visão. Não, tinha sim uma Assembleia, mas era de Deus com a sua hoste celestial e não que eram outros deuses. Isso foi progressivamente mudando para o povo de Israel entender verdadeiramente o que acontece. Sim, tem uma Assembleia. Deus é o dono da Assembleia, mas não é que existiam outros deuses. Existem seres celestiais que são os anjos que estão a serviço dele. Tá? Mas você tem outros textos que vão falar, tinham outros deuses. Né? Israel via dessa forma. Pois não, Felipe? Eu acho que o capítulo 1 é abençoado. Isso. Então, o que nós levantamos aqui, vamos discutir o que os capítulos 1 e 2 nos mostram. Por exemplo, a dona Emma citou essa parte, tem a soberania de Deus, o controle sobre as coisas e tudo. E aí você citou outro ponto, que é um dos pontos chaves nossos. Tem um homem, nós aprendemos que Jó é um homem justo. Ele é justo. Não há dúvida. O autor insiste 5 vezes, nos capítulos 1 e 2, fala da justiça de Jó. Ele era um homem justo. Para não levantar a questão, não, ele está sofrendo isso porque ele pisou na bola. Não, ele é um homem justo. O Felipe falou semana passada, se Deus falou que ele é justo, quem somos nós para discutir? Entendeu? Deus fala, ele é um homem justo e reto, temente a Deus, se desvia do mal.
né? Então não há questão com relação a isso. Só um instantinho, dona Emma. Aí o Felipe colocou, só que um homem justo está sofrendo. E como é que a gente resolve isso? Está tudo bem com isso? Pois não, dona Emma. Mas a base de nós considerarmos o povo de Israel e nós também como monoteístas não é pelo fato, assim eu entendo, não é pelo fato de pessoas dizerem que existe, por exemplo, o panteão grego, romano, que as pessoas que morreram agora no século XX, XXI, foram canonizadas pelo Papa, então são semideuses, né, são santos. Isso aí não tira o mérito daqueles que são monoteístas. Não, de forma alguma. Não, só estou falando que isso ficou preservado nesses textos, mas progressivamente Israel foi aprendendo. Não, tinha sim uma assembleia, mas não eram deuses, são anjos que se reúnem com Deus. Mas a visão do salmista, quando ele fala, os deuses, outros deuses... Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Então, ele está engrandecendo o nome de Deus. Sim. Não está querendo dizer que os outros... Não, isso não é questionado, isso não há dúvida. Só dizendo que isso ficou preservado e progressivamente isso foi mudando. Agora, vamos ver o seguinte, nós temos esse problema nos capítulos 1 e 2. Um homem justo, é isso aqui, ó. Jó era um homem justo, não há dúvida. Apesar de ser justo, Jó está sofrendo muito. Outra coisa, Yahvé foi quem permitiu esse sofrimento. Que nós até tínhamos visto o seguinte, lá nos céus, quem é que coloca Jó na história? Deus. Satanás não estava falando de Jó, não estava preocupado com Jó aparentemente. Quem coloca Jó na história é Deus. Tá? Satanás, estava vindo aqui, Deus puxa papo com ele, né, entre aspas, se fosse o caso, é claro, ele é o dono da assembleia, né? Então, da onde você vem? Eu venho de rodear a terra e tudo mais, passear por ela. Observaste o meu servo Jó? O homem justo e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Né? Aí o Satanás fala, Jó debalde, né? É engraçado a tradução para a língua portuguesa. Né? Jó verdadeiramente teme a Deus? Será que ele teme o Senhor? E é o seguinte, ele só te teme porque o Senhor encheu ele de riquezas. E aí vem uma outra questão. Eu temo a Deus porque ele me abençoa ou ele me abençoa porque eu o temo? Aí, esse um ponto levantado no livro. Tá? Essa é uma questão. Porque agora você é questionado, por que você teme a Deus? E se você passasse pela situação de Jó, se Deus tirasse tudo que você tem, você continua temendo a Deus? Ou você vai ficar revoltado contra Deus? E sabendo que Deus é quem permitiu que isso acontecesse na sua vida. Então, essa é uma questão levantada. Nós temos um problema aqui. Porque enquanto o Jó é que está lá no pó, está tudo muito bem. Né? Então está tudo muito bem. Agora, se eu for para o pó, como é que vai ser o meu livro de Jó? Como é que vai ser o seu? Então, essa é uma questão. O drama é colocado que eu também, de repente, eu também sou um homem justo. Né? A gente não vai entrar no mérito de quão justo você é. Se você falar, eu posso clamar assim, Deus também olha para mim, observaste o meu servo, né? Observaste a minha serva, temente a Deus que se desvia do mal, né? Se não, Deus nem tanto, né? Daí você fala assim, puxa vida, olha o perigo. Presta atenção numa coisa. Se Jó, que era tão justo assim, sofreu isso, tadinho de mim. Você, quando pensa isso, você está realmente no problema do livro. Você acha que a sua relação com Deus é questão de retribuição. A doutrina da retribuição. Deus é bom para mim porque eu faço coisas boas. E quando eu peco e eu erro, Deus me castiga. E eu, seguindo essa lógica, eu entendo o seguinte: se Jó está sofrendo tudo isso, ele está sofrendo por quê?
Alguma coisa ele fez de errado. Aí o autor insiste 5 vezes nos 2 primeiros capítulos. Ele não fez nada de errado. Deus está falando, ele não fez nada de errado. Deus está falando, ele é um homem justo e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus ainda fala outra coisa, né? Qual é o versículo lá que Deus fala, capítulo 2? Ele fala assim, ó, eu não tinha motivo para fazer isso. Alguém lembra? Aqui, capítulo 2, versículo 3. 2:3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. O autor está insistindo, Deus não tinha motivo, Jó era justo e mesmo assim ele sofreu tudo que está sofrendo. Pronto, resolva o problema, resolva esse quebra-cabeça. Porque em Israel, e ainda hoje, como nós mesmos já confessamos, nós acabamos muitas vezes caindo nessa doutrina da retribuição. Eu acabo levando a minha relação com Deus com eu preciso ser bom, eu preciso ser justo, eu preciso ir na escola dominical, eu preciso orar, eu preciso dar o dízimo, eu preciso fazer todas essas coisas, que se eu não fizer, ai de mim, Deus vai acabar me castigando. Ué. E a gente acaba caindo nisso. E quando, vamos supor, eu erro, eu peco, eu faço uma besteira muito grande, daí eu já fico, já sei que Deus vai me punir. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai me punir. E aí eu peço perdão, e eu falo assim, bom, deixa eu pedir perdão de novo, daí eu vou pedir perdão de novo, Deus me perdoe, me perdoe. Eu fico com aquela repetição, né? Daí eu esqueço aquele texto que fala, não useis de vãs repetições, a gente joga ele fora da nossa Bíblia, e eu fico, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, me perdoa, né? Se eu faço alguma coisa muito grave, e eu fico naquela assim, é que eu não me senti perdoado ainda, né? Eu preciso sentir que eu estou perdoado. E aí eu não creio que se a palavra diz, se eu confesso, eu estou perdoado, se eu estou com o coração sincero, arrependido, eu estou perdoado, eu não tenho que ficar repetindo esse pedido de perdão. Então nós facilmente vivemos nessa doutrina da retribuição. E o livro de Jó está questionando isso. Então você tem esse problema para resolver. Um homem justo, reto, não fez nada de errado. Nós sabemos, Jó não é perfeito, sim, tinha defeitos, mas o livro está querendo te dizer, Deus não tinha motivos específicos. Como nós falamos semana passada, às vezes a gente pensa assim, não, se aconteceu isso na vida dessa pessoa, essas desgraças em série, é porque alguma coisa muito séria aconteceu na vida dela. E essa pessoa aprontou muito, ou Deus tem uma lição muito importante para explicar na vida dela, para fazer na vida dela. E o que está sendo questionado é isso, tá? Essa doutrina da retribuição. Só que na introdução, os céus quebram essa doutrina, colocando um homem justo em pobreza e enfermidade. Então, esse é o problema que está sendo trabalhado no livro de Jó, e a gente vai ver alguns pontos. Agora a gente vai analisar, saindo da introdução, nós vamos agora a partir do capítulo 3, a gente não vai analisar tudo, mas com esse problema na cabeça, nós vamos agora ver o livro para saber como ele vai resolver esse problema. Tá? É esse o ponto do livro. Como nós vamos resolver todo esse problema. Tá? Então nós, agora olhando para o livro de Jó, para o texto, indo agora para o capítulo 3, e dando uma olhada no capítulo 3, vocês podem abrir aí, Jó vai começar o discurso dele, o primeiro discurso, e aí eu não tenho aqui a aula anterior, mas na aula anterior tinha mostrado a estrutura do livro, que você vê que tem 3 ciclos, né? Jó fala e um amigo responde. Jó fala, um amigo responde. Jó fala e um amigo responde. Tá. Então Jó e os 3 amigos têm o primeiro ciclo. Daí depois volta um novo ciclo. Jó fala, um amigo responde. 3 vezes isso acontece. Tá? Então esse é o primeiro ciclo. E olha que interessante. O primeiro discurso de Jó, vejam aí, deixa eu pegar aqui mesmo
Jó capítulo 3. Vejam o seguinte, Jó amaldiçoou o seu nascimento, né? E aí começa, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem, converte-se aquele dia em trevas e tudo mais. Tal. Então Jó começa a colocar tudo isso, né, para fora. Por que eu nasci? Tá? Ele coloca essa questão. Agora, preste atenção, dê uma olhada aí. Antes eu quero passar essa curiosidade, depois a gente vai ver a estrutura desse texto. Esse aqui, o que começa o capítulo 3, versículo 1, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício e disse Jó. Esse disse Jó, o texto, na verdade, no hebraico está dizendo assim, respondeu Jó dizendo. E aí isso é até o respondeu Jó dizendo, você vai ver depois os amigos de Jó, acho que é o Elifas, vai ser o primeiro. Elifas. Aí sim, então respondeu Elifas. Tá? Essa palavra respondeu está lá no comecinho, no capítulo 3. Por que o tradutor não traduziu? Aqui Elifas está respondendo quem? Agora, Jó está respondendo quem? Lá no capítulo 3. Porque, na verdade, literalmente está escrito aqui, respondeu Jó dizendo. Ele respondeu quem? Ele não respondeu ninguém. Acontece o seguinte, essa palavra respondeu... Então, questionando o quê? O que aconteceu com ele. Exato. Então, o que acontece? Esse respondeu pode ser usado para uma reflexão sobre algo que aconteceu, não responder realmente a alguém. Tá? Então, entenda que o que Jó está falando, ele está falando assim, qual é a minha reação diante de tudo que aconteceu? É isso que o autor poderia só ter escrito, disse Jó, como tem várias outras coisas. Mas ele colocou, respondeu Jó dizendo, que estava assim, diante do que aconteceu, Jó disse isso. Tá? Ele está enfatizando que essa é uma reação de Jó diante do que aconteceu, de tudo que aconteceu na vida dele, o que está acontecendo com ele agora. Agora, vejam o seguinte. Veja essa estrutura aqui interessante. Se você olhar o capítulo 3, dos versículos 3 ao 10, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Por que eu não fui abortado? Aí, veja no versículo 11. Alguém leia o versículo 11, por favor. 3:11. Por que não morri eu na madre? Uhum. Ele fala. Não respirei ao sair dela? Isso. Ele faz uma progressão aqui. Ele amaldiçoou. Por que eu não fui abortado? Porque antes de nascer eu já não morri. Aí ele fala, bom, já que eu nasci, por que eu não morri logo que eu nasci? E aí se você discorrer os versículos 11 a 19, ele vai falar, por que eu não morri logo que eu nasci? Tá? Entre aspas, vai falar essa questão. Daí, do 20 ao 26, ele falou assim, por que eu não morri até agora? Já que não deu para morrer logo que eu nasci, por que a morte não vem agora? Porque eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida sofrendo do jeito que eu estou sofrendo. Então, por que Deus não me mata? Já que Ele não me abortou, já que Ele não quis que eu sequer nascesse. Se Ele não quis isso, por que Ele não quis que eu morresse assim que eu tivesse nascido? Já que Ele não quis que eu morresse assim que eu tivesse nascido, por que Ele não me mata agora, então? Se você ler o capítulo 3, você vai ver que tem essa progressão no texto. Tá? Ele vai falar disso daí. E outra coisa interessante, aqui nos versículos 3 e 10 de novo, você vai ver essa dia e noite, esse jogo aí entre dia e noite, porque fala o seguinte, ó. Inclusive você tem um paralelismo aqui, né? Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então foi falado de dia e de noite. E os dois, essas duas linhas aqui, elas falam a mesma coisa, tá? Tá falando a mesma coisa, não tá? Isso aqui é o que é poesia hebraica, paralelismo. Você tem duas linhas que simplesmente dizem a mesma coisa praticamente. Uma dá uma
amplia outro, ou existem vários pontos aí. Só que acontece o seguinte, ó. Aí ele começa: converte-se aquele dia em trevas e Deus tal, não tenha cuidado, nem resplandeça sobre ele a luz. E aí ele começa a falar do dia, né? Tudo que pode enegrecer o dia. Depois ele começa a falar da noite, tá? Aquela noite, né? Que dela se apoderem densas trevas e não se regozijem entre os dias do ano e tudo mais, seja estéril aquela noite, né? E por aí vai. O que acontece aqui, por que nós estamos vendo essas coisas, tá? Por que eu estou chamando atenção para isso? Para você perceber que o autor aqui de Jó, ele não está simplesmente escrevendo o que está na cabeça dele. Ele estruturou isso muito bem. E ele está fazendo poesia. Isso daqui é uma poesia, é uma arte, tá? Muito bem organizado e muito bem estruturado. E estrutura é muito mais importante, inclusive, para aquela época, pelo fato do pessoal usar memorização. Porque eu posso organizar muito bem. Bom, capítulo 3, eu já sei que a primeira parte ele fala por que eu não fui abortado, segunda parte, por que logo depois de nascer eu não morri, por que eu não morri até agora. Existe uma progressão, é fácil memorizar. Depois eu vejo na primeira parte dessa estrutura, que ele fala, ele começa introduzindo dia e noite, porque, né, maldito, sei lá, seja o que for o dia, como é que ele fala aqui? Né? Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse nasceu um homem. Então, dia e noite, e daí depois tem 2 blocos, né? Do 3 ao 6 vai falar de dia, do 7 ao 11 vai falar de noite. Essa estrutura faz eu perceber como o autor está fazendo algo muito bem organizado, muito bem pensado, muito bem estruturado. Isso vai facilitar para o pessoal daquela época para memorizar isso. Então entenda que esses textos não são textos, tipo, o cara começou a escrever simplesmente. Foi muito bem pensado isso, muito bem organizado, muito bem planejado. Tá? E você tem isso em vários textos no Antigo Testamento. Tá? Em poesia, tem muita coisa muito bem estruturada, muito bem organizada. Então nós temos aí o dia e a noite. E depois nós vamos concluir aí a resposta de Elifas, tá? A partir do capítulo 4, capítulos 4 e 5, são a resposta de Elifas, o primeiro amigo de Jó. E aí um pouquinho do que ele fala, tá? Um resumo do que Elifas fala é isso aqui. No capítulo 4, 2 a 6, ele fala da situação de Jó. Aí, do 12 ao 21, do 7 ao 11, contraste entre o destino do justo e do perverso. Conto de uma revelação, uma coisa, você vai ver, um espírito veio, alguma coisa bem curioso esse texto aqui. E continua alguns outros pontos, Deus tratando o justo e o perverso e o destino dos justos. Vamos lá para o discurso de Elifas e vamos ver o seguinte. Jó no capítulo 3 amaldiçoou isso, aquilo, maldito o dia em que eu nasci e tudo mais. Ele não é o único na Bíblia a amaldiçoar o dia que nasceu, tá? Jeremias, por sinal, também reclamou muito. Você pode ver isso no livro dele, Lamentações, né? Então, Elifas respondeu, o tematita, e disse... veja o seguinte. Olha que coisa interessante aqui já o versículo 6, ó. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Existe uma ironia aí, tá? Ele está sendo um pouco irônico com o Jó, aparentemente. Aí. Mas acontece o seguinte. Vamos ver a partir do versículo 7. Elifas respondendo Jó. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo cegam. Ele está falando alguma coisa errada aqui? Já viu isso na Bíblia? Aí, vamos dar uma pausa aqui? Salmo 1. O que o Salmo 1 fala? Né? Olha lá.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele, o justo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O justo, tudo vai bem. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Elifas está falando alguma coisa contrária a isso? Não, né? Elifas está muito bem, ortodoxamente, colocando para Jó. Pois não. Plantar também, exatamente. Né? Então, você vê... Opa, eu pensei que estava em Jó. Foi mal, hein? Eu não sei porque a gente... Essas transliterações, né? Em inglês é Job, em português é só Jó, o hebraico é Iob, ou Iov. Então, não sei o que determina essas mudanças de nome. O pior é Tiago, né? Em inglês é James. Alguém me explica isso, né? Então, cadê? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. Olha que informação interessante sobre Jó, né? As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. De novo, percebam o paralelismo. Essa linha aqui está falando a mesma coisa aqui, tá? Paralelismo, poesia. E isso aqui não tem rima, isso aqui é poesia hebraica. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. A gente estava lá no versículo 7, né? Coisa tá... De novo lá, ó. Lembra-te, acaso já apareceu algum inocente, os retos destruídos, segundo tenho visto, ao que lavra a iniquidade, semeia o mal, isso mesmo cegará. Com o hálito de Deus perecem, com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão, é a voz tal e tudo mais, segue essa história. Aqui a partir do versículo 12, né? Uma palavra se me disse em segredo, ele vai falar de uma visão e tudo mais. Mas quer ver? Deixa eu lembrar aqui. Deus tratando o justo e o perverso. Jó 5, 8. Ele continua o discurso dele. Jó 5, 8. Vamos lá. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra, tal, para pôr os abatidos num lugar alto e para os que se enlutam, os enlutados se alegram na maior aventura. Ele frustra as maquinações dos astutos e segue, ele apanha os sábios na sua própria justiça. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso, assim a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Né? Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Nós temos outros textos na Bíblia que têm essa afirmação. Né? Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as mãos curam. De 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não te tocará, na fome te livrará da morte e tal. Ele está falando alguma coisa errada? Não, né? Aí você vai ver o que Deus vai falar dele. Se você conhece o fim da história, você vai ver o que Deus vai falar do que ele está falando. Né? Saberás que a paz eu estou atento e tal. Ele está falando do justo e do perverso. Eu acho que inclusive, deixa eu ver aqui. Ele está falando da disciplina, o homem que é disciplinado por Deus. Veja só, inclusive o Elifas fala, ouve e medita nisso para o teu bem. E aí ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado o homem a quem o Senhor disciplina. Por que ele está dizendo isso? Jó, você está sendo disciplinado por Deus. Por que disciplinado? Porque você aprontou, como uma criança, quando a criança apanha, faz uma coisa errada, ela é disciplinada, ela apanha. Então, Jó, é bom ser disciplinado por Deus, entenda isso.
Não leve a mal o que está acontecendo com você. Entenda que é bom isso. Então perceba que o Elifas, como os outros amigos vão insistir, Jó, você aprontou. Não há dúvida de que você aprontou. Por quê? Para alguém sofrer tudo o que está sofrendo, é porque aprontou. E aprontou muito. Porque olha, para fazer isso, você aprontou muito. Para acontecer tudo isso na sua vida, perder família, perder bens, perder saúde, perder tudo, você aprontou muito. Então, Jó, entenda o seguinte, é bom ser disciplinado por Deus, porque Deus quer te corrigir, Deus quer acertar a sua vida. E eles vão aqui, daí vai seguir o discurso, os amigos vão falar assim, Jó, se arrependa. Se arrependa. E o Jó, o que ele faz? Gente, eu não fiz nada. Eu não apontei nada demais. Daí os amigos continuam insistindo. Jó, vai um pouquinho, Jó. Pare de ser orgulhoso. Vai, confessa. Abre seu coração. Ô irmão, abre seu coração aí. Né? E a gente começa. E para a gente estar concluindo, eu quero deixar, tipo assim, fique com essas questões na sua cabeça. Né? Fique com o problema na sua cabeça. Tá? Para nós continuarmos conversando semana que vem. Mas perceba esse drama, o seguinte, Jó, ele fala, e entenda o seguinte, tá? Jó, ele está aí amaldiçoando o dia em que ele nasceu, e porque eu não morri e tudo, são discursos negativos e tudo, mas o texto aqui não está condenando o Jó, tá? O autor não está, olha que coisa horrível. Como eu falei, você vê profetas ali, por que eu nasci? É que a gente fica muito cheio de dedos, né, com Deus, achando que Deus não entende a gente quando a gente está angustiado. E às vezes fala assim, Deus, minha vida está uma porcaria. Se você está falando isso diante de Deus, você está simplesmente desabafando e depois você percebe, não, eu tenho que reconhecer as bênçãos de Deus também. Eu estou falando que você se abrir diante de Deus, jogar isso diante de Deus, Deus não vai falar assim, você reclamou, condenado, doutrina da retribuição, eu não vou viver mais sua oração, fiquei chateado. Tá? Deus faz, fiquei chateado, não gostei da sua oração que você reclamou. Deus não é uma criancinha. Então ele percebe o seu coração, você confessa, você às vezes fala besteira, fala assim, Deus, né? Falei besteira, me perdoe. Então ele entende o seu coração. Então Jó, não fica aí, olha, Jó falou que coisa horrível, ele quis a morte. Né? É diferente do que vai acontecer. Deixa a história terminar, para depois você fazer um julgamento sobre Jó. A coisa está acontecendo, ele está sofrendo. Tá? Não fica ali, falou uma coisa errada, pecado, errado, pronto. Eu já achei qual é o problema de Jó. Não fique assim. Tá? Então fique com essas questões e é importantíssimo entender. Se você lê o discurso, leia, tá, em casa, o discurso todo de Elifas ou de algum outro amigo de Jó. E veja se você acha negativo o que eles estão falando. Ou se os textos, o que eles estão falando não é bom. E de tudo que você vai ler, aparentemente eles não estão falando nada de errado. E como nós vimos aqui, né, sobre Deus disciplina e tudo, você tem outros textos que vão falar isso. Mas é importante você ver esse ponto, porque lá na frente, Deus vai criticar os amigos de Jó. E vai criticar o que eles falaram. E esse é o ponto-chave da história. Tá? Deus vai criticar esse discurso. Por que Deus critica esse discurso? Então, fique com isso em mente. Leia um dos discursos, pegue esse de Elifas, que a gente já deu uma olhadinha. Leia. Perceba o que ele está falando, o que ele está propondo, o que ele está querendo dizer para Jó. E veja o ponto de Jó, e Jó está ali, a resposta dele. Eu não fiz nada de errado, gente. Eu não fiz nada de errado. Então, segue esse drama, e esse drama, esses pontos, claro que com ênfases diferentes ou pontos diferentes, mas coisas vão ser faladas durante todos esses capítulos no discurso, na conversa de Jó com os amigos, que vai ficar trabalhando esse drama aí, até chegar a um ponto que vai aparecer o Eliú, que vai falar algo, que vai mudar a história, e depois Deus aparece e fala, tá bom, Jó, se coloque na posição de homem que eu vou me colocar na posição de Deus, vamos bater um papo agora.
Daí, aí Deus coloca tudo no lugar, né? Mas algumas questões ficam levantadas. A coisa não é simples assim. Por que Deus responde? O que ele responde? Ele respondeu às perguntas de Jó, porque Jó ficava, se eu pudesse chegar no tribunal de Deus. Se Deus me desse a oportunidade de chegar diante dele, no tribunal dele, eu ia expor minha causa e eu sei que ele ia entender que não é justo o que está acontecendo comigo. Jó chega a esse ponto. E ele fica demandando, eu quero uma audiência com Deus. Eu quero uma audiência com Deus. Porque se eu tiver uma audiência, eu sei que eu vou ser inocentado. Aí a coisa vai ficando complicada. Nós vamos ver isso na próxima aula. Nas próximas aulas, eu estava falando para o pessoal que estava aqui no comecinho, eu ainda não tenho o exato número de aulas para o livro de Jó. Não serão muitas. Talvez mais umas 3 aulas apenas. Tá? E daí depois a gente vai ter que pensar num próximo estudo e a gente vai conversando sobre isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário antes de nós encerrarmos a nossa aula? Pois não, Felipe. Mas e por que você fica com medo? Vamos compartilhar. A gente é mal acostumado, entendeu? Uhum. Se Deus tirar tudo da gente. Sim. Sei lá, quando a gente lê Jó, a gente começa a entender por que criança, às vezes, um ano morre, por que sem fazer nada, sem ter pecado algum. A gente começa a pensar que qualquer coisa pode surgir com a gente, né? Independente do nosso comportamento. Exato. Então, esse é um ponto, tipo, a gente pode passar uma aula inteira discutindo isso, porque essa é uma grande questão. Eu percebo no livro de Jó, não importa o que você faça, isso não te dá garantia nenhuma. Pois não, Sandro? Satanás é o grande acusador, né? Uhum. Se estava acusando o Jó que não tinha feito nada, imagine, normalmente, para mim. Verdade, exato. Deus fez tudo aquilo. Uhum. Eu vejo Eclesiastes também. Que o sol nasce para todos, tudo sucede para ímpios, né? E justos. Uhum. Então, aqui é a soberania de Deus mesmo, a gente vai enxergar isso lá no fim do livro aí. Uhum. E uma coisa também interessante que é a questão do pecado e consequência. Né? Tem muitas situações que, se eu peco, eu vou Sim, sem dúvida. eu vou ser perdoado, mas tem coisas que ficam cicatrizes. E esse que é o ponto, e nós vamos falar sobre isso, o fato do livro de Jó questionar a doutrina da retribuição, ela não está dizendo que a doutrina da retribuição está errada, ele está dizendo que ela não é uma lei fixa. A lei diz, se você pecar, você vai ter consequências do seu pecado. Tá? Você não deve pecar. E como? Porque o livro de Jó não está jogando fora o Salmo 1, de que vai acontecer tudo de bom para o justo e o ímpio vai se dar mal. Isso vai acontecer. O que está sendo colocado aqui é o seguinte, isso é o que normalmente acontece. Se você for justo, se você amar a Deus e andar com Deus, as coisas vão acontecer, as coisas boas vão acontecer. Se você pecar e errar, coisas ruins vão acontecer. Só que, entenda que essa é a lei normal. Só que isso não é uma lei fixa. Ou seja, isso não quer dizer que já está tudo fechado. Deus é soberano para fazer o que Ele quer e acidentes acontecem. E um outro problema, muitas vezes os acidentes acontecem sem explicação. Porque quando eles acontecem, a primeira coisa que você quer é uma explicação. E o Jó está demandando aqui, eu quero uma explicação. Tá? E você vai deparar com momentos na vida que você não tem explicações. E todo esse drama. E aí aquilo que o Felipe colocou. O livro de Jó assusta. Porque eu vejo que não adianta, eu posso fazer tudo. Eu posso ser o melhor cristão do mundo. Isso não garante que eu vá ter uma vida tranquila e mansa. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Então, será que eu estou com medo de Deus? Porque agora, porque se dependesse da minha justiça, estamos nós aí voltando, né? Quando a gente começa a perceber o quanto a nossa teologia é muito bonitinha, agora a nossa prática, né? Que a gente fala assim, porque eu
se a minha vida ou o sucesso da minha vida depende da minha justiça, eu estou no controle. Agora, diante do que acontece com Jó, é Deus que está no controle. Puxa vida. E agora, hein? Não está mais na minha mão, está na mão de Deus o meu destino. E se Deus não quiser fazer do jeitinho que eu quero que Ele faça? E eu, nas minhas orações, fico convencendo Deus. Deus, olha, o certo é acontecer isso, viu, Deus? Né? E que às vezes, assim, se for da tua vontade, eu esqueço muitas vezes essa parte. Né? Assim, Deus, eu quero te explicar que o melhor é acontecer assim. Entendeu? O senhor precisa entender que é desse jeito que tem que acontecer. Então, a partir do momento que eu não... quando eu vejo que está nas mãos de Deus, às vezes me assusta, porque não está nas minhas mãos. Mas aí depende do... Eu confio no meu Deus, eu tenho provado e visto que o Senhor é bom, e eu descanso nesse amor, e eu descanso nesse amor de que, bom, mesmo que eu caia numa cama, enfermo, Deus continua me amando. E eu sei que Ele está fazendo o melhor para mim. Você queria falar?